Volkanovski disse não para o desafio do Diego Lopes. Este é o tema da resenha de hoje, vem comigo. Quando então o desconhecido Diego Lopes desembarcou no UFC, muita gente nem o conhecia direito. Ele era mais conhecido por ser um dos treinadores da então campeã na época, Alexa Grasso. Porém, dentro do octógono, Diego Lopes mostrou o seu valor. Logo na sua estreia do UFC, em maio de 2023, o brasileiro pegou em cima da hora um abacaxi para descascar. Ele enfrentou ninguém menos do que esse cara aí, Movsar Evloev, 17-0, russo, carrapato, wrestling muito bom, e o brasileiro entregou a luta mais difícil da carreira do Evloev. O brasileiro perdeu na decisão, mas deu muito trabalho ali, teve várias tentativas de finalização. Realmente ele provou que era um atleta que merecia estar no UFC, então mesmo com essa derrota para o Movsar na sua estreia, o brasileiro ele foi alçado a outros desafios dentro do UFC, e nas suas 3 lutas seguintes, Diego Lopes brilhou e brilhou muito. Em agosto de 2023, ele enfrentou esse cara, Calvin Tucker, duríssimo, canadense, mão pesada, e o Diego Lopes precisou de apenas 1 minuto e 38 para finalizar o Calvin Tucker com aquele triângulo voador, coisa linda realmente de se ver. Na luta seguinte, o brasileiro fez mais bonito ainda, ele pegou o grappler Pat Sabatini e acabou nocauteando com 1 minuto e 30. E se não fosse o bastante, na próxima luta contra o duríssimo ranqueado, o nigeriano Sodiq Yusuff, Diego Lopes fez parecer fácil e deitou o nigeriano com apenas 1 minuto e 35. Tal sucesso e a velocidade com que vencia suas lutas, a hype por Diego Lopes foi nas alturas, tanto é que na rodada seguinte ele foi casado contra o veterano Brian Ortega. Às vésperas do UFC 303, Brian Ortega passou mal, teve que sair da luta e o duelo acabou sobrando para o Dan Ige, que enfrentou o Diego Lopes em cima da hora. Em uma luta mais equilibrada, Diego Lopes venceu por decisão unânime o Dan Ige. E como um prêmio de consolação por ter enfrentado um adversário em cima da hora, o UFC resolveu remarcar a luta contra Brian Ortega. Dessa vez, o duelo saiu do papel e a gente viu a diferença realmente de nível entre o Ortega e o Diego Lopes. Ortega foi um top dessa categoria, mas Diego Lopes fez a luta parecer fácil, venceu o Brian Ortega, machucando muito o rival, quase conseguindo nocautear, aplicando quedas, usando o seu jiu-jitsu. Então, Diego Lopes foi superior em todos os aspectos do jogo, tanto é que depois da luta ele acabou desafiando ninguém mais, ninguém menos do que o Alexander Volkanovski. Como agora, no início de 2025, em fevereiro, o UFC deve pisar na Austrália mais uma vez, este desafio do Diego Lopes para o Volkanovski pareceu realmente uma pedida na medida, já que no atual momento a gente tem o Israel Adesanya, que deve enfrentar o Nassourdine Imavov no UFC da Arábia Saudita. Robert Whittaker vem de uma derrota acachapante contra o Chimaev, então não temos um grande atleta local para se colocar nas primeiras lutas do card. Talvez somente o Alexander Volkanovski seja o único atleta da região que pode acabar levando o card nas costas. Então esse desafio do Diego Lopes me pareceu realmente um desafio na medida, um duelo que realmente poderia acontecer para que o vencedor, na sequência, fizesse a luta contra o campeão Ilia Topuria. Porém, logo após a luta contra o Max Holloway, Alexander Volkanovski fez questão de subir lá no octógono, fez lá uma encarada contra o Ilia Topuria, falou que queria enfrentar o Topuria agora na sequência, e o UFC meio que já promoveu um pouco essa luta, e hoje a gente teve também o Volkanovski batendo mais uma vez na tecla de que não tem luta nenhuma sendo negociada contra o Diego Lopes. Abre aspas aqui para o Volkanovski. Não sei de onde surgiram esses rumores. Eu acho que foi porque eu disse que eu queria lutar em Sydney. Obviamente eu vou lutar pelo cinturão na minha próxima luta. Não houve nenhuma conversa para enfrentar o Diego Lopes.
Bem, tá então as palavras aqui do Alexander Volkanovski lá no seu canal do YouTube, reforçando que não tem luta nenhuma sendo negociada contra o Diego Lopes. Então uma notícia ruim aqui pro brasileiro, se realmente fosse sair Volkanovski contra Diego Lopes, bastava a vitória sobre o Volkanovski para o brasileiro disputar o cinturão na próxima rodada. Como o Volkanovski já fincou a bandeira, falou que vai esperar pelo Topuria, eu não acredito que o Topuria lute antes do meio do ano que vem. Ele quer lutar em casa, ele quer lutar na Espanha, o UFC tá querendo fazer um evento por lá. Então se realmente o Volkanovski for esperar todo esse tempo para enfrentar o Topuria, o Diego Lopes vai ter que correr atrás de outra luta, ele não pode ficar tanto tempo assim parado, e a gente tem um cenário ruim na categoria quando a gente fala ali do top 5, isso porque com Volkanovski e Topuria em rota de colisão, com Max Holloway subindo de categoria, sobram poucas opções ali para o Diego Lopes. Uma delas seria o seu companheiro Yair Rodrigues, eles têm amizade os dois, então não creio que vão se enfrentar. Se não for o Rodrigues, o brasileiro vai ter que pegar alguém mais para trás no ranking, porque a gente já tem a luta do Sterling contra o Movsar Evloev. Talvez o vencedor desse duelo aqui poderia ser uma opção também para o Diego Lopes, mas se não rolar contra o vencedor desse duelo, tem que defender a posição contra alguém que esteja atrás no ranking. A gente tem ali o Arnold Allen, que vem de derrota, ou ele vai ter que defender essa posição no ranking contra alguém mais do fundo ainda, que seria o Lerone Murphy, que vem muito bem o inglês, inclusive venceu o Dan Ige na sua última luta. Então, o Diego Lopes, ele se coloca agora numa posição que ou ele faz um trash talking, ou ele promove uma luta com o vencedor do duelo do Movsar Evloev contra o Aljamain Sterling, ou ele vai ter que esperar as coisas se decidirem lá com o Volkanovski e também com o Topuria para tentar pegar o vencedor, mas aí vai ficar muito tempo fora do octógono, então realmente fica uma situação mais complicada nesse momento aqui para o Diego Lopes. Vamos torcer para que as coisas se resolvam e que o brasileiro tenha sim uma boa luta na sua próxima rodada, dependendo de quem for o adversário. Se ele tiver que defender essa posição contra um Yair Rodrigues da vida, ou contra Arnold Allen, contra o Lerone Murphy, como eu falei, talvez ele precise não somente de uma luta, e sim duas lutas para disputar o cinturão. Então fica numa situação sim mais difícil aqui o Diego Lopes por essa disputa pelo cinturão. Uma pena realmente que o Volkanovski não tá muito afim de enfrentar o brasileiro, focou no Ilia Topuria, ele quer essa revanche, isso complica os planos do Diego Lopes. Comenta aqui embaixo se vocês gostaram da resenha de hoje, deixa o gostei para ajudar o canal, ajuda muito esse vídeo a ser expandido aí pelo YouTube, a aparecer aqui no menu lateral, então ajude o canal aí com o seu gostei, tá bom? Voltamos logo mais, grande abraço, até a próxima, tchau, tchau e foi!